Olá a todos! Nesta aula vamos abordar soluções para automatização de processos de fabricação. Para a automatização dos processos de usinagem e soldagem, muitas vezes se opta pelo controle numérico. Controle numérico, ou CN, é um método de controle de movimentos de máquinas pela interpretação direta de instruções codificadas na forma de números e letras. Controle numérico computadorizado, ou CNC, substituiu o controle por hardware pelo controle por software. O controle numérico ele é utilizado muito em processos automáticos, que por definição ocorrem sem a presença do operário. Dentre as vantagens do controle numérico, podemos citar a flexibilidade de operação. É possível produzir uma grande diversidade de peças complexas, como as com variação de seção transversal. Basta armazenar os programas e utilizá-los quando necessário. A redução do custo ferramental em alguns casos. Não há necessidade de utilizar gabaritos quando se fabrica perfis complexos. Alta repetitividade, ou seja, não há dependência da habilidade do operador. E, como limitações, temos um maior investimento inicial, um maior custo de manutenção. Agora vamos ver o funcionamento de um torno CNC. Notem como a máquina troca as ferramentas automaticamente e de forma rápida em função da operação de desbaste e acabamento. Depois veremos a fabricação de um rotor com um centro de usinagem, que pode ser utilizado para as operações de fresamento e furação. No laboratório de usinagem da UFO, temos à disposição um torno CNC Home Multiplique 35D.
Também temos um centro de usinagem Home Discovery 760. Nesta figura vemos o magazine para a troca de ferramentas e a ferramenta utilizada no centro de usinagem Home Discovery 760. Agora vamos abordar a automação na soldagem. Dentre as operações típicas de soldagem podemos destacar abertura e manutenção do arco, alimentação de material de adição, controle da penetração, deslocamento da tocha com uma velocidade determinada, segmento de junta, direcionamento da tocha e mudanças e compensações para variação na penetração ao longo da junta. Um processo de soldagem é classificado como manual quando todas essas atividades citadas são executadas e controladas pelo soldador. Para que o processo de soldagem seja classificado como automatizado, todas essas atividades devem ser executadas e controladas pela máquina. Quando um dispositivo mecânico é utilizado, mas ainda não é capaz de identificar as variações de geometria na junta e corrigir os parâmetros em função disto, temos um processo mecanizado. Um exemplo de automatização da soldagem é o robô antropomórfico. Os robôs podem ser utilizados em diferentes operações de fabricação além da soldagem, como a pintura. O que muda é a ferramenta. São flexíveis, porém sua rigidez é limitada. Caso o processo seja sensível a vibrações como laser, deve-se minimizar a carga na extremidade do braço. Em nosso laboratório temos um robô HP20 da Motoman com 6 graus de liberdade, sendo os 3 eixos X, Y e Z, mais a rotação em cada eixo. Agora vamos programar o robô para executar uma solda com movimento de oscilação. Existem duas opções para a programação. Na programação offline, tudo é especificado no software e o robô apenas executa as linhas de comando. Na programação online, o operador guia o robô até determinados pontos da trajetória e o robô seguirá estes pontos com determinada velocidade especificada. Neste caso, utilizamos a programação online. O ponto 1 é salvo primeiro. Depois salvamos o ponto 2. Também especificamos um incremento de 5 mm de avanço, a velocidade transversal de 500 mm por minuto e a velocidade longitudinal de 500 mm por minuto. Antes de soldar, é importante simular uma soldagem para ver se haverá colisão. Caso esteja tudo certo, podemos soldar. Este é o mesmo procedimento utilizado para a fabricação de peças por manufatura aditiva. Outro exemplo de robô é o do tipo tartaruga. Aqui vemos uma soldagem tigre orbital para a união de dutos. O processo não é automatizado, mas sim mecanizado, uma vez que o operador de soldagem deve intervir para corrigir a direção da tocha e a inserção do arame.
Caso fossem utilizados sensores a laser de segmento de junta, o operador poderia ser dispensado e o processo se tornaria automatizado. A soldagem é denominada orbital, pois o manipulador robótico orbita em torno do duto. É uma solda difícil de se executar devido às diferentes posições de soldagem. Para cada posição, muitas vezes temos que variar os parâmetros, pois o comportamento da poça é alterado em virtude da direção de atuação de diferentes forças, como a gravitacional. A mesa de coordenadas também pode ser utilizada para soldas lineares. Possui 3 graus de liberdade nos eixos x, y e z. Aqui vemos uma mesa de coordenadas sendo utilizada no processo de manufatura aditiva a laser. Antes de optar pela automatização, temos que pensar nos seguintes pontos. Vale a pena o investimento inicial? Quantas peças serão fabricadas? Não há aumento na produção em quilos por hora de material depositado, uma vez que isso depende do processo. Porém, há um aumento na produtividade, pois os tempos de parada são reduzidos. A máquina possui um alto fator de trabalho e não é afetada pela insalubridade e ergonomia como o soldador. Há uma alta repetitividade. Diferente do soldador, a máquina não oscila a altura do arco, o que mantém a potência e reduz a incidência de defeitos na solda, reduzindo assim o retrabalho. O soldador não consegue manter a altura entre a tocha e a peça constante, o que reflete em oscilações de corrente e, consequentemente, de penetração. Menor tolerância com as montagens. Peças devem ser bem usinadas com tolerâncias mais estreitas. Antes de automatizar, é necessário readequar os processos de fabricação que antecedem a soldagem. Portanto, a automatização pode ser vantajosa na fabricação de peças em série que exigem um maior controle dos parâmetros, como potência do arco e velocidade de soldagem. É possível obter maior produtividade e garantir a qualidade metalúrgica. E estas são as referências dos vídeos que utilizei para esta aula.